Olá, queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Nosso tema hoje, dando continuidade, aula número 3, a formação do pensamento burguês e a Revolução Industrial. A relação entre os valores renascentistas e iluministas. O sistema econômico dependia do conceito de produção, troca e circulação de mercadorias para o consumo. O lucro elaborado e praticado pelo burguês resultou da ruptura com os valores do mundo medieval e se refere ao conceito de ganho de capital. A ideia do lucro, que é o ponto principal do sistema capitalista, surgiu na antiguidade, quando o comércio passou a usar o dinheiro como o equivalente de troca. Dessa forma, era preciso que a produção fosse mais organizada, mais radical e em larga escala. Por isso, a Revolução Industrial se caracterizou pelo individualismo empreendedor e pelo racionalismo. O nosso terceiro ponto, em destaque, nós temos a Revolução Industrial. Bem, sabemos que começou na Inglaterra, o denominado pioneirismo inglês. Teve início em meados do século XVIII e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Foi um marco na história da humanidade, pois transformou profundamente a sociedade e as instituições, a cultura e a política. Na Inglaterra, a Revolução teve mais recursos financeiros por causa do comércio internacional e da política mercantilista. O enriquecimento e o fortalecimento dos grandes comerciantes incentivaram novas realizações industriais. Houve também uma mudança estrutural da sociedade, com a migração da população rural para as vilas e aldeias camponesas. Essa mudança da atividade artesanal para manufatura e fabril concebeu o empresário capitalista as consequências propícias para esse desenvolvimento. Tá? Nosso quarto ponto aí, nós temos as primeiras crises sociais. Aí temos aí na Inglaterra, né? Essas crises sociais na Inglaterra, inicialmente, foi por causa da expulsão dos camponeses das terras, devido aos cercamentos dos campos. Em seguida apareceram as lutas entre artesãos e indústrias. Os operários, a maioria formada por antigos camponeses e artesãos, se sujeitavam às precárias condições dos alojamentos, além de viverem num ambiente de muita promiscuidade. Isso acabou acentuando essas crises. O Victor Hugo, em sua obra Os Miseráveis, ele faz essa alusão específica a esse problema. Essas mudanças radicais no modo de vida da sociedade se tornaram um campo fértil para as teorias sociais que objetivavam reformas e revoluções e para outras teorias que buscavam a legitimação da ordem em nome de um bem comum. Na França nós temos também essas crises bem acentuadas. O operário passou a ter carteira de trabalho, além de estar sujeito ao controle da polícia. Na Inglaterra, duras leis foram elaboradas, tais como pena de prisão para o operário que deixasse o seu patrão. O iluminismo, por fim, ele sucedeu o Renascimento e introduziu novas ideias em relação à vida social e coletiva. A burguesia começou a controlar o mercado. A sociedade precisava melhorar as condições de existência no que diz respeito às expectativas de vida e à sobrevivência humana, pois tinha o objetivo de aumentar a quantidade tanto de consumidores como também de mão de obra disponível a fim de obter maior lucro. Para isso, era necessário mudar os hábitos sociais e ampliar a aceitação da tecnologia. Surge então a proposta de Augusto Comte para reorganizar a sociedade com regras e normas, certo? É o que nós veremos na nossa próxima aula e fiquem ligados aí, tá? A gente percebe como a era industrial ela modificou em todos os aspectos, né, a sociedade, a ordem econômica, as relações sociais, a dinâmica entre patrão e empregado, e a gente começa a ver esse abismo, né, dessas desigualdades sociais se acentuando, ok? Queridos, até a nossa próxima aula, fique conosco, curta o nosso vídeo e até a próxima.